no ano passado, a gente trabalhou sobre a história da educação dos surdos, né? E hoje nós vamos trabalhar sobre as... Então, vamos aqui. E hoje nós vamos falar sobre as filosofias educacionais, né? É isso? A gente concluiu essa parte da história da educação de surdos. A gente começamos desde a Antiguidade, né? Passamos por Roma, Grécia, passamos também pelo século XVI, que é a modernidade, falamos do Pedro Ponce de León, que foi o primeiro professor de surdos. Depois falamos sobre o Lepé, que fundou a primeira escola para os surdos, em Paris, na França, que é considerado o pai dos surdos, na verdade. Foi ele que introduziu as línguas de sinais na Europa. Aí chegamos na Idade Contemporânea, não foi isso? No século XIX, falamos sobre a Universidade de Gallaudet, né, que até hoje é uma referência para os surdos dos Estados Unidos. Deixa eu botar aqui o fone porque eu melhor. E falamos sobre a Universidade de Gallaudet, não é isso? Isso, aí falamos um pouquinho do Stock, que foi o que introduziu os parâmetros nas línguas de sinais. É uma coisa que é um aspecto, na verdade, que a gente considera super importante, porque ele determinou as estruturas linguísticas das línguas de sinais, começando pela língua de sinal americana, a chamada ASL, e isso veio a determinar também estruturas linguísticas para as demais línguas de sinais em todo o mundo, inclusive para Libras, aqui no Brasil, tá? E depois nós falamos sobre o contexto de Brasil, não foi isso? História da educação no Brasil. A gente tem aí como referência o INES, né, que esse é o sinal, INES, tá? Então, o INES é considerado o Instituto Nacional de Educação de Surdos no Brasil, que teve início a partir de 1857, com Dom Pedro II, porque ele tinha um neto surdo e, por conta disso, ele passou a incentivar as línguas de sinais e abriu o INES, convidando aí o Rouet, né, o primeiro professor de surdos, aliás, que era um professor surdo que dominava a língua francesa, a língua de sinais francesa, e aí casou com alguns sinais dos quais alguns surdos brasileiros já faziam aqui no Brasil, e aí nasceu dessa junção das línguas de sinais francesa com os sinais já realizado por alguns surdos aqui no Brasil, nasceu a Libras. Por isso que a gente tem alguns empréstimos linguísticos das línguas de sinais francesa, ainda hoje pertinentes na língua brasileira de sinais. E aí nós falamos da perspectiva da fundação do INES, falamos do Rouet, né, que esse aqui é o sinal dele, Rouet, tá? Rouet. E falamos um pouquinho sobre a forma de lecionar esses alunos, né? Porque no começo nós vimos que algumas pessoas não davam créditos para um professor surdo estar ensinando outros surdos, né? Então isso gerou um certo conflito, tanto que o Rouet, ele foi a princípio, ele foi ignorado, ele não teve muito êxito na questão da educação de surdos aqui no Brasil, e só depois que ele começou com 4 surdos, aí foi aumentando, aí foi ganhando confiança, e a partir desse momento ele começou a consolidar as línguas de sinais aqui no Brasil. E aqui nós falamos do INES, né, que a princípio foi fundado com o nome de Instituto
Imperial Instituto de Surdos Mudos, e que depois foi alterado o nome para Instituto Nacional de Educação de Surdos, né, que é uma referência para nós, linguísticas da área da Libras, né, para os próprios surdos, porque é um local, uma instituição, onde oferece cursos de mestrado, onde tem um campo vasto na pesquisa sobre a educação de surdos no Brasil. Inclusive, eu espero que com essa pandemia eu esteja aí, mesmo com essa pandemia, eu espero chegar no INES para acessar os arquivos, para poder concluir minha tese de doutorado, né? Fé em Deus, espero chegar nesse localzinho aí ainda. Vai dar certo. E hoje nós ficamos de falar sobre a filosofia educacionais, filosofias educacionais de surdos, que vieram dentro dessa proposta da própria história da educação de surdos. Então, vocês, não sei se vocês lembram, né, mas sim, a gente pode perceber que alguns educadores, alguns linguísticas, né, alguns religiosos, ou até mesmo alguns médicos, porque a gente teve, né, aí um leque aberto de profissionais que se dedicaram à educação de surdos. Né? A gente teve a perspectiva dos religiosos, e aí a gente viu o Pedro Ponce de León, que introduziu o alfabeto manual, a questão da oralização, a gente viu Charles Lepé, né, que veio também com o método do alfabeto manual, mas, né, tentando casar a oralização com língua de sinais gestuais, né, de gestos, enfim. Então, tudo que aconteceu na história da educação dos surdos também tem a ver com as metodologias que foram, as estratégias que foram implementadas dentro dessa perspectiva educacional para poder aprofundar a educação dos surdos, tá? E aí, dentro dessa perspectiva, nasceram 3 filosofias, né? Nós temos aí 3 filosofias, sinal de filosofias aqui na cabeça, filosofias educacionais, né? Então, quais eram? A primeira nós temos o oralismo, e aí vocês vão lembrar de que o oralismo nasceu a partir de 1880, né, lá no Congresso de Milão. Depois nós vamos ter a segunda filosofia, a questão da comunicação total, que esse é o sinal. Eu tenho um problema de coordenação com a comunicação total, que é o C e o T, ó. E faz esse movimento. Vai e volta, tá? E a terceira filosofia, que é a mais pertinente hoje, é a que, de fato, os surdos, né, defendem sua maioria. Até nesse momento agora está rolando aí um projeto de lei para que a LDB ela seja modificada, né, perante a educação bilíngue para surdos. Né? Então, a gente tem a terceira perspectiva educacional, que é justamente o bilinguismo, né, que veio se consolidar a partir da lei da Libras e também do decreto da Libras, enfim. Então, o bilinguismo é a luta principal hoje da comunidade surda, dos próprios surdos, né, que, de fato, estão aí em defesa da língua brasileira, da sua língua, né, sua língua materna, sua língua natural, que é a Libras. Então, vamos falar um pouquinho do oralismo. E aí depois a gente vai mostrar alguns exemplos só para vocês entenderem, diferenciar pessoas que dominam, ou seja, pessoas não, desculpa, surdos, que dominam o oralismo, né, que se fazem presente na comunicação total e que se fazem presente na perspectiva bilíngue, tá bom? Vamos lá. Então, nós temos aqui o oralismo, que é a primeira filosofia educacional. E aí o contexto histórico, ou seja, ela nasceu a partir do Congresso de Milão, como eu já havia dito a vocês, em 1880, na Itália, né? Milão, na Itália. E dentro desse percurso, né, nós tivemos uma proibição aí perante o Congresso de Milão, como nós já vimos, em que os surdos, surdos de todo mundo, né, na verdade,
ficaram praticamente 100 anos privados da sua língua. E aí eu até comentei aqui com vocês que é um contexto assim de muita tristeza dentro da história da educação de surdos, né? Os próprios surdos, eles relembram esse momento quando chega, né, o Dia Nacional dos Surdos. É um momento relembrado pelos surdos com muita tristeza por conta da privação da sua língua por praticamente 100 anos, em função do próprio Congresso de Milão. Então, nós temos que dentro do oralismo, o objetivo, né, qual era? Era justamente o foco, né, na questão da fala e na questão do oralismo, e não da questão da sinalização, das línguas de sinais. Tá? E aí nós vamos ter como características o quê? A questão da fala, né, da oralização, que nós já vimos, a questão do estímulo da leitura labial, ou seja, né, as pessoas, elas o que prevalecia, na verdade, dentro da oralização eram os discursos médicos, se bem que existiam também discursos de educadores, se a gente for trazer aqui, por exemplo, o livro da Sônia Lopes, que trabalha com a história do INES aqui no Brasil, ela disse que os educadores, eles também determinavam a educação dos surdos dentro da presença do próprio oralismo, né? Justamente em consequência dos discursos médicos, em que esses discursos médicos eles diziam que os surdos eles eram propícios a desenvolver a fala, independente do grau da sua surdez, independente da sua capacidade de não ouvir, né? Então, por isso que os médicos e os educadores eles estimularam essas pessoas surdas à leitura labial. E também não havia nenhum estímulo, claro, né? Se proíbe a sinalização, então, consequentemente, se proíbe qualquer tipo de manifestação de gestos, ou até mesmo de mímicas, ou de expressões, enfim. Então, não havia nenhum estímulo dessa linguagem gestual, de apontamentos, né? Os mímicas, enfim. E aí nós temos que, como era o estímulo, e até hoje existe isso, né? Se a gente for parar para pensar, até hoje existe essa questão da família, quando nasce uma criança surda, ou quando alguém na família desenvolve a surdez, procura logo um fonoaudiólogo, né? E muitas vezes o discurso médico é que prevalece, né? Eu estava até dizendo para umas turmas que eu dou aula de Libras, né? Eu dizendo para eles que eu sou defensora árdua, né, do desenvolvimento da Libras na criança desde o primeiro momento, né? Então, eu não concordo muito com essa questão de... É porque a gente estuda, a gente aprofunda, e aí a gente acaba também indo em defesa e vê as consequências do lado positivo, né, como positivo no desenvolvimento da Libras, e já vê o oralismo como sendo algo negativo para o desenvolvimento dessas pessoas ou dessas crianças surdas, tá? E aí veio a questão da figura do fonoaudiólogo, que é o discurso médico que geralmente prevalece diante dessa filosofia oralista, hoje em dia, né? E aí que ele procura suprir a dificuldade sensorial do surdo, buscando aproximá-lo o mais possível da realidade ouvinte, né? Parece que é aquela imposição, né, de trazer o surdo às normalidades. E aí vem a ideia de capacitismo também, que prevalece, né? Não sei se vocês conhecem, vocês já ouviram falar da ideia de capacitismo, que é justamente os estereótipos que se criam em torno das pessoas com deficiência, né, em torno dos surdos, em achar que eles não têm capacidade, né, de realizarem coisas como nós ouvintes, né, como as pessoas ditas normais. Então, e aí vem um fonoaudiólogo dizer, não, vamos botá-lo para falar, né, vamos botá-lo para oralizar, porque eles, né, vão ser mais aceitos pela sociedade. Enfim. E aí nós temos o método educacional, que era exclusivo da oralização, e nesse contexto vai ajudar aí a criança em seu desenvolvimento tanto cognitivo quanto linguístico, que muitas vezes faz atrapalhar, né? Estimulando a aquisição da leitura e da escrita. Então, a criança que é desenvolvida dentro do método da oralização, a criança surda,
ela vai ter, né, essa questão, esse foco aí mais como objetivo principal, né, que é a questão da leitura labial, aliás, da leitura e da escrita também, tá? E aí, para... Assim, certo. Então, aqui nós temos uma passagem da Goldfeld, a Márcia Goldfeld, que é uma autora que eu gosto muito, né, que trabalha sobre a perspectiva da surdez com crianças surdas, em que ela diz que o oralismo, o que era, na verdade, o oralismo, né? O oralismo é uma abordagem que visa a integração da criança surda na comunidade ouvinte, enfatizando a língua oral do país. Então, era a imposição mesmo, a obrigatoriedade mesmo do oralismo para que essa criança surda ela fosse aceita dentro dos padrões da normalidade imposto aí pela própria sociedade. Quando eu estou andando com grupos de surdos, a gente chega em um local, né, ou no shopping, em algum local, e aí as pessoas te direcionam para nós ouvintes, né? Vê que a gente fala, que a gente é uma pessoa normal, e aí geralmente descarta o surdo, entendeu? E também existe a questão desse capacitismo, né? Como eu já havia dito para vocês, né? Ela até deu exemplo, né? Ela é tão linda, né? Mas ela é surda, nem parece que é surda, né? Enfim, então já a condição da deficiência, a condição de ser surda, já coloca ali, né, perante a sociedade ouvinte, como uma pessoa que não tem capacidade de agir, né, ou de fazer coisas como qualquer outra pessoa normal, né? Então, isso é até hoje assim, muito presente e a gente tem que romper com esses estereótipos do capacitismo, tá? Vamos aqui para a segunda filosofia, já que ninguém quer colocar nada, ninguém quer falar nada, né? Ok, gente, vamos lá. A segunda filosofia é a filosofia da comunicação total, né? Como eu já havia dito, ó, C e T, comunicação total, tá? E o que seria a filosofia da comunicação total? A comunicação total ela chegou a ser desenvolvida, por exemplo, na Universidade Gallaudet, a princípio, né? Então, Gallaudet ele traz essa perspectiva da filosofia da comunicação total, que é justamente o quê? Misturar, né, sinais com o oralismo. Então, quando se tem o fim do oralismo no mundo, né, quando se diz assim, não, a partir de 1960, né, mais ou menos, quando o Stoke, seus estudos linguísticos, ele, ele aprofunda a questão dos parâmetros, né, das estruturas linguísticas para as línguas de sinais, então foi possível, sim, ver o desenvolvimento de pessoas surdas a partir, né, das línguas de sinais no mundo inteiro. E aí veio o processo de comunicação total para aos poucos ir tirando as bases do oralismo, né, das metodologias ou das estratégias de educação para surdos. E aqui nós temos, né, que a comunicação total ela foi desenvolvida a partir de 1960, que foi onde o próprio Stoke ele trouxe aí nas bases linguísticas o aprofundamento linguístico dos parâmetros para as línguas de sinais, né? Os parâmetros é a questão, se vocês não lembram, mas a gente já trabalhou aqui, é justamente determinando estruturas de como o sinal deve ser feito de forma corretamente. Então, o Stoke ele trouxe aí 3 parâmetros, que foi a questão do ponto de articulação, a questão da orientação do sinal e a questão do movimento. Aliás, da configuração de mão, isso. Configuração de mão, ponto de articulação e orientação. Aí depois vieram mais 2 parâmetros, que é o movimento e o mais importante que eu acho dos parâmetros, que são as expressões faciais e corporais. Então, é isso que determina como o sinal deve ser feito de forma correta. E aí, em 1960, nós tivemos aqui a comunicação total, mediante os estudos de Stoke, que determinou o fracasso do oralismo, assim, entre aspas, né? Porque a comunicação total ainda se tinha o desenvolvimento do oralismo para que, aos poucos, esses surdos que já estavam meio que adaptados a oralizar pudessem se enquadrar, né,
dentro das línguas de sinais. E aí nós temos que o oralismo puro, né? Então, esse oralismo puro ele foi deixado de lado, né, para muitos que não tiveram o sucesso esperado na leitura de lábios e emissão de palavras. E aí, quais seriam as características da comunicação total, né? Dessa comunicação total? Nós temos que o objetivo qual era? Qual era o objetivo? É justamente a aquisição, né? A aquisição da língua perante a aquisição da língua da comunidade ouvinte, ou seja, eles queriam enquadrar essas pessoas na comunicação total para que, né, elas tivessem também, se considerassem também pertinentes à comunidade ouvinte, por isso que não abandonaram o oralismo total. Nós temos que é um recurso metodológico para o aprendizado da língua oral, e só que utiliza dos sinais e da fala para poder, né, ainda ser aceito. Se a gente ainda percebe aqui que a comunicação total ainda é uma forma de trazer o surdo às suas normalidades. A questão da sinalização seria para tentar romper um pouco com as bases do oralismo puro, desenvolvido lá no Congresso de Milão, mas aqui ainda se tinha essa perspectiva. Não vamos deixar totalmente de lado o oralismo, porque pode ser que a sociedade não aceite esse surdo. Né? Aí começa um novo processo, né? de desgaste, de aprendizagem, enfim. E aí a filosofia da comunicação total ela tem como principal preocupação os processos comunicativos entre surdos e surdos e entre surdos e ouvintes. Né? Então a gente percebe que, por outro lado, né, eles não queriam tirar esse surdo totalmente das bases oralistas, mas ao mesmo tempo eles queriam que esses surdos tentassem desenvolver uma comunicação bimodal, ou seja, uma comunicação de surdos para surdos, assim, uma comunicação e uma comunicação, na verdade, de surdos para ouvintes. E aqui nós temos as características. Quais são as características dessa comunicação total? Procurar respeitar a sua diferença sensorial, ou seja, porque nem todo surdo que já estava adaptado ao oralismo, ele vai querer sinalizar. Por exemplo, a filha da Regina Casé, desse vídeo que eu mostrei para vocês, a Benedita, ela com certeza, né, ela como ela já está dentro das bases do oralismo, ela cresceu e ela foi estimulada dentro das bases do oralismo, né, já faz leitura labial, uso do aparelho auditivo e tudo mais, né, ela jamais vai tentar se enquadrar, pelo menos eu nunca vi ninguém falando, né, nunca soube também, ela jamais vai se enquadrar dentro da comunidade surda que só sinalize, né? E aí existe a questão das diferenças sensoriais, né? Já que ela está dentro das bases do oralismo, a gente respeita, já que ali aquele surdo, né? Ele está dentro da sinalização, a gente também, né? A gente também respeita, tá bom? E aí a gente tem outra característica que, com a comunicação total, existe o uso das línguas de sinais, né, justamente para trabalhar a ideia de facilitar a comunicação, utilizando para isso as estratégias e recursos que forem necessários. Então, a gente vê que a predominância aqui não é o foco aqui, não é as línguas de sinais, é o oralismo. Mas as línguas de sinais, elas vão vindo justamente por aquilo que eu já falei para vocês, né? Na perspectiva do aprofundamento das bases linguísticas que já estavam sendo desenvolvidas nesse processo de aprendizagem de educação para os surdos. E ainda a gente vai ter aí nessa comunicação total, como ainda privilegia o oralismo, a gente ainda vai ter o desenvolvimento da leitura labial, o treino articulatório, né, fonoarticulatório, né, fonoarticulatório das cordas vocais, né, e também auditivo, com a imposição do aparelho, com a imposição do aparelho auditivo, das próteses auditivas, né, a questão do desenvolvimento da leitura, a questão do desenvolvimento da escrita. Então, vocês percebem que se abandonou a ideia do oralismo puro, mas não na sua totalidade. Né? E a gente tem a principal característica, nós temos a principal característica que essa comunicação total, como eu também já disse, é uma comunicação bimodal.
ou seja, faz uso do bimodalismo, sinais e fala, tá? Nós vemos aqui alguma coisa, certo. E aqui eu vou botar um outro vídeo para vocês verem um surdo que eu gosto muito, que é o Leonardo Cartilho, e é um surdo que, deixa eu pegar aqui o vídeo dele, que é um surdo que faz parte dessa filosofia educacional. Nós temos vários surdos, né? Nós temos a Sueli Ramalho, nós temos o próprio Rima Segala, enfim, nós temos alguns surdos que fazem uso dessa comunicação total, ou seja, eles sinalizam e falam, mas eles podem optar também, né, por só oralizar ou então por... Deixa eu botar aqui para vocês. E aí vocês desconstroem também alguns mitos, né, aquilo que a gente já viu nas nossas aulas, né, desconstrução dos mitos nas línguas de sinais. Ok, alguém quer interagir comigo? O que vocês perceberam aí das características da comunicação total a partir desse vídeo do Leonardo Castilho? É um surdo que eu gosto muito, muito polêmico. Ele é um surdo amante das artes, da cultura surda. Ele faz apresentações de dança, apenas com as expressões faciais e corporais. É belíssimo as apresentações artísticas que ele faz. Alguém quer comentar sobre as características da comunicação total diante desse vídeo do Leonardo Castilho ou não? Não, né? Mais uma vez eu fico no vácuo. Eita, minha gente. Mas vamos lá. Então a gente percebe o que dentro desse vídeo do Leonardo Castilho? É que ele faz o uso das duas comunicações. Então, é um surdo que se encaixa perfeitamente na perspectiva da filosofia da comunicação total, porque vocês veem que ele sinaliza e oraliza ao mesmo tempo. Então, é um surdo que ele está muito aí especificado aí dentro dessa comunicação que ele pode desenvolver somente com surdos ou então, né, com os ouvintes. Então, é muito presente, ele faz leitura labial, a gente percebe que ele faz leitura labial, a gente percebe que, né, ele faz o uso das línguas de sinais também para tentar a comunicação com outros surdos, né? E se ele só oralizasse, né, ninguém ia dizer que ele era uma pessoa com surdez profunda, tá? Muito bom os vídeos, Leonardo Castilho. Legal. E aqui, por fim, nós temos a última filosofia, que é a filosofia do bilinguismo. Acho lindo o sinal, que é C, ó, bilinguismo, e V, ó, comunicação para a vida. É o sentido do bilinguismo, por isso que a gente faz esse sinal, C e V. Tá? Então, o bilinguismo, ele nasceu aí já nessa contemporaneidade, na atualidade, ele veio a partir das manifestações da própria lei, né, do próprio decreto, da própria lei e do próprio decreto da Libras, tá? Em que a oralização ela passou totalmente a ser questionada, né? Então, se tem estruturas, se a Libras, por exemplo, já tem estruturas linguísticas que lhe dão condição para ser língua, então por que desenvolver o oralismo? Né? Se já se tem formação de intérprete, a lei vem trazendo tudo isso. Né? Se a gente for aprofundar aqui um pouco sobre a lei, sobre o decreto da Libras, a gente percebe que a lei, a lei de 2002, né, a lei da Libras, ela já estipula que a Libras é uma comunicação visual, espacial dos surdos, e ela é tida como segunda língua oficial do Brasil, né? Só que é em teoria, que em prática a gente nunca viu isso. E o decreto, ele vem nessa perspectiva, o decreto de 2005,
decreto da Libras, ele vem justamente trazendo essa perspectiva da formação de instrutores surdos, da formação de professores em universidade. Olha, vocês aqui, ó. Vocês estão na formação inicial em que, hoje, pelo decreto da Libras, é obrigatório se ter a disciplina de Libras, né? Justamente para que vocês, né, cheguem numa escola e não se espantem, né, tendo uma pessoa surda na sala de aula de vocês e ali vocês já não saberem exatamente a quem recorrer ou o que exatamente fazer quando se tem um aluno surdo em sala de aula. Então, o decreto ele vem trazendo todas essas orientações, essas determinações da formação de professores, também da questão da formação de intérpretes de Libras, aí vem trazendo a perspectiva das escolas bilíngues, que agora estamos aí com um projeto de lei, né, sendo votado ao Senado aprovar, para poder a LDB ela ser alterada, e a partir do artigo 58, né, se vocês conhecem a LDB, mas nós temos a partir do artigo 58 que fala sobre a educação especial, trazendo essa modificação dos artigos ou a inclusão de abertura de escolas bilíngues para surdos, né, aqui no Brasil, porque a gente vê escolas bilíngues, como a gente já falou aqui, mas é na perspectiva da língua do inglês, do espanhol, né? Então, por exemplo, aqui em Teresina nós temos nem foi o nome daquela escola ali que tem a abelhinha, Bridge, enfim, que é a criança já sai falando inglês, né? Ali é bilíngue, né? Ela já vem com a sua língua materna, que é o português, mas ela aprende uma segunda língua, que é o inglês. Então, assim, a escola bilíngue para surdos é na perspectiva justamente de poder enaltecer ou aprofundar a língua brasileira de sinais para surdos, porque as crianças surdas, elas estão aí jogadas, né, no mundo todo, aliás, no mundo todo não, mas no Brasil inteiro, já que a gente está falando de Libras, desculpa, né, elas estão aí dentro de escolas em que elas não têm contato com a sua língua materna. E as escolas bilíngues, elas também estão com essa função de incluir essa criança surda na sua língua materna, na sua língua natural, que é a Libras, tá? E aí, qual seria o objetivo do bilinguismo, né? Dessa perspectiva bilíngue? É justamente a aquisição da primeira língua, que é a chamada, né, L1, que é o que? A Libras, tá? E a aquisição de uma segunda língua, né, que é chamada AL2, que é o português. Mas o português aqui não é para ser oralizado, tá? O português aqui, ele vem como modalidade de leitura, né, e de escrita. Por exemplo, se vocês convivessem na comunidade surda, vocês iam perceber muito bem esses três surdos, né, que foram educados dentro dessas três filosofias. Tem um colega meu surdo que, quando eu estou sinalizando e falando, e oralizando, ele pede para mim ficar calado, ó. Ele diz assim, ó, só sinaliza, por favor, ó. Não gosto, ó, que atrapalha. Porque ele não sabe se olha para a minha boca ou se olha para as minhas mãos. E também ele só faz uso da Libras, ele não oraliza. Então, esse surdo a gente entende perfeitamente que ele se inclui dentro da filosofia bilinguística, né, ou do bilinguismo, justamente porque ele faz uso exclusivamente da sua língua materna ou natural, que é a Libras. E ele usa a aprendizagem, né, o português apenas para fazer leituras de textos, né, como a gente vê os surdos nas universidades, nas escolas, para fazer a leitura de textos, ou então para, né, responder às provas, porque eles, como eles nasceram no Brasil, então eles têm que dominar também o português, tá? Alguém quer falar alguma coisa? Eu vi que alguém ia começar a escrever, mas desistiu. Então, vamos lá. E quais seriam as características do bilinguismo? Então, nós temos que as línguas faladas e de sinais, elas poderiam conviver lado a lado, mas não simultaneamente, né? Ou seja, não é o simultaneamente ao mesmo tempo, né? Então, não é falar e oralizar. O bilinguismo jamais vai aceitar a oralização, né, sendo presente dentro dessa filosofia. O
que prevalece aqui é o total desenvolvimento da língua de sinais, tá? E no bilinguismo, o objetivo é levar o surdo a desenvolver habilidades em sua língua primária, ou seja, na sua primeira língua, que é a de sinais, e a secundária, que é chamada L2, na sua modalidade escrita, né? Principalmente escrita, porque, como a gente já colocou aqui, o surdo ele tem muita dificuldade, né, em escrever o português, muito. A gente até pergunta assim, vem cá, quando tu pensa nas palavras, né? A gente já perguntou para o surdo, quando tu pensa nas palavras, né? Como é? Né? Que tu lá, assim, imagina e escreve. Ele diz assim, não, eu imagino, aí ele diz, né? Eu imagino como eu estou sinalizando. Aí ele pega, né, e escreve para a gente, né, por mensagem, às vezes, ou faz textos, a gente vai fazer trabalhos escritos, ele escreve da forma como ele está imaginando a sinalização, entendeu? O contexto das palavras. Então, vocês sabem que a gente já falou sobre isso, os surdos, eles não usam conectivos de, para, artigos, muitas vezes, né, eles não são visíveis nessa escrita para os surdos. Eu lembro que eu fiz uma prova de literatura, foi assim, o exemplo mais concreto que eu já tive, né? Eu estudando letras livres na UFP, né, com os meus amigos surdos, e aí a professora fez a prova em dupla, a professora de literatura, só que sem consulta. Aí, justamente, ela pediu para botar um ouvinte com surdo, e aí eu chamei esse meu colega surdo para fazer a prova comigo, porque eu sei que ele era o que tinha mais dificuldades, tá, na questão do português. Também na questão mesmo de leitura dos textos, que eram muitos textos para ler. Eu perguntava para ele, né? Eu disse assim, tu entendeu o quê, né? Da primeira questão. Qual a tua opinião? Escreve, lê aí e escreve para mim, por favor. Quando eu peguei a primeira, por exemplo, a professora tinha botado 4 questões na prova. Quando eu peguei a primeira, eu dividi, assim, tu faz as mais fáceis. Tu faz a primeira e a segunda. E aí eu respondo a terceira e a quarta. Quando eu fui ver, né, eu ali centrada, né, fazer, escrever, tudo bem, né? Quando eu peguei o papel dele, ele tinha escrito 3 linhas. Sim, né, de palavras soltas, sem coerência, sem coesão. Aí eu peguei, eu disse assim, vamos tentar, né, de novo. O que que tu entende disso aqui? Né? Qual a tua opinião? Tu lembra que a professora explicou? Aí ele, sim, lembro. Eu disse, pois então, tenta escrever isso, né? Como é que tu pensa isso? Aí ele sinalizou para mim, quando ele sinalizou para mim a opinião dele, foi perfeita. Perfeito. Agora, quando ele foi para o papel escrever, não saiu do contexto, igual o contexto da sinalização dele. Aí foi que eu disse assim, tá bom, pois então eu vou responder, né? Vou dar aqui a tua opinião. E aí eu fui, né? Vendo a sinalização dele e montando o texto das questões para ele. Então percebam que hoje ainda é muito difícil, né? O surdo, ele se incluir, principalmente esse surdo, né? Que cresce dentro da uma coisa negativa, né? Que surdo que se desenvolve desde cedo somente na Libras e não é incentivado ao letramento do português, né? No seu desenvolvimento escrito e de leitura, é muito difícil. É tanto que eu digo muito para os meus alunos, né? Dos outros locais que eu dou aula. Gente, eu coordeno um curso de Libras no Centro de Línguas, eu tenho 4 professores surdos. Para eu entender, né? Eles tem hora que um escreve tanta coisa, o outro escreve, né, para tirar dúvidas, para reclamar de aluno. Eu disse assim, não, grava, por favor, grava um vídeo que eu acho bem melhor. Aí ele, tá bom, né? Aí eu pego e aí eu vejo o vídeo e aí eu respondo no português, porque eu não tenho tempo de estar gravando. Aí eu respondo em português. Só que eu respondo no português, eu tento responder em português, né? Mas pensando na forma como ele vai interpretar a minha escrita. Porque, né, tem uns que compreendem perfeitamente, eu ali usando os conectivos, mas já tem outros, né,
que eu percebo que já sentem dificuldade em interpretar. E fico me perguntando a mesma coisa 10 mil vezes. Aí eu vou para a sinalização, quando eu vejo que realmente eles não compreenderam na escrita. Mas letramento de surdos, hoje, é uma pesquisa, letramento de surdos no processo da aquisição da segunda língua, que é o português, hoje está muito em alta pesquisa, justamente porque, né, existem muitos surdos que ainda não estão adaptados a essa língua, a essa segunda língua. E aqui nós temos uma passagem do Capovilla, que foi um dos melhores, aí, um dos primeiros, na verdade, a trazer, né, os dicionários dentro das variações linguísticas, que nós já vimos aqui também, né, da Libras. E aí ele diz o seguinte, né, que o bilinguismo ele traz habilidades que incluem compreender e sinalizar fluentemente sua língua de sinais e ler e escrever fluentemente o idioma do país. Né? É justamente a filosofia bilinguística. Aprender, né, a L1, que é a língua de sinais, e a segunda língua na sua modalidade escrita e de leitura. E aí nós temos a última característica que eu acho principal, que é as escolas bilíngues, né? Hoje tem um tema aí, porque eu fiz um print, né? Que eu achei interessante, as características. E bicultural, ou seja, os surdos, eles estando dentro de uma filosofia bilinguística, o bilinguismo, eles vão aprender duas línguas, né? Eles vão evoluir bem mais e vão ser biculturais, porque eles vão conhecer um pouco da cultura de uma outra língua e poder adaptar também a sua cultura. Por isso que existe aí a chamada cultura surda, que nada mais é do que a própria adaptação da cultura ouvinte em relação à cultura da Libras, dos surdos. E aqui eu vou botar um outro vídeo para vocês, né, para a gente finalizar, sobre essa perspectiva das filosofias educacionais. É um vídeo em defesa dessa filosofia bilinguística. Muito bom esse vídeo. Bem, então, alguém quer comentar sobre esse vídeo? Fazer algum comentário? Dentro da valorização do bilinguismo, da valorização da Libras, da língua. Então, esse vídeo, né, eu trouxe, é um vídeo que me emociona muito, né, porque ele traz essa valorização do surdo em relação à sua língua, e a gente percebe, né, um pouco, eles externam um pouco os seus sentimentos, as formas como eles reagem, né, diante da privação da sua língua. E o mais importante, né, que é a defesa do ser surdo, a defesa do sujeito de surdo como lugar de fala. Isso é muito interessante. E aqui nós temos, né, um vídeo de vários surdos, né, todo em Libras, justamente para chamar a atenção da valorização do sujeito surdo e principalmente da valorização do uso da sua língua, né, a Libras, tá? Se alguém quiser fazer algum outro comentário, eu acho esse vídeo lindíssimo. E mostra pra gente um pouco do que é o sujeito surdo. Bem, e finalizo por aqui o conteúdo. É isso, tá? Se alguém quiser fazer alguma colocação, se alguém quiser fazer alguma observação, tirar alguma dúvida, é isso, tá bom? Estamos aqui abertos. E dizer que espero que vocês tenham
conseguido absorver pelo menos os aspectos básicos. Eu sei que uma disciplina de 60 horas, né, como a Libras é oferecida nesses cursos de graduação, ela não dá condições, né, suficiente para que a gente possa aprender mais sobre a Libras, né, dentro do seu aspecto mais prático, né, mas pelo menos com bases mais teóricas, linguísticas, eu acredito que para absorver alguma coisinha, né? Se vocês quiserem aproveitar esse momento para a gente tirar dúvidas, perguntar alguma coisa que não ficou claro, esse é o momento, tá? Então, eu acho que ninguém vai perguntar nada. Essa é a última aula, né, da gente desse período. Só quero agradecer. Eu acho que ninguém vai falar. Então, assim, agradecer, né, pela oportunidade de estar aqui, né, como professora de Libras, né, e mostrar para vocês um pouquinho, né, desses conhecimentos que foi passado aqui, né, tanto em teoria quanto em prática. Né? Então, como eu já havia dito a vocês, geralmente uma disciplina de Libras, né, ela é muito pequena para a gente poder aprofundar, então por isso que é importante os cursos práticos, é importante a gente se abrir mais, né, a questão do conhecimento, isso é importante. Assistir vídeos, né, assistir palestras, enfim. E aí qualquer coisa que precisarem de mim, né, vocês têm o meu contato. Aí, qualquer dúvida a gente vai se comunicando, né, pelo WhatsApp. Alguma dúvida? Nada? Não? Pois eu deixo aqui meu bom dia. E agradeço mais uma vez. E aí a gente finaliza por hoje. É só.